Eu tenho uma pergunta aqui, Alan, que é mais conceitual. Eu acho que seria legal a gente conseguir separar isso aqui com clareza, até para o nosso público conseguir entender. Você que é um cara que vem da agricultura familiar, é um agricultor familiar, queria que você diferenciasse para a gente. Vai ser a pergunta 2 em 1. Uma mais conceitual e a outra já mais prática, como foi a atuação recente, né? Queria que você diferenciasse para a gente a agricultura familiar do agronegócio e que você falasse para a gente como é a atuação e como foi superar os desafios aí com a tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul aí no início do ano. Pô, Claudinho, obrigada pela sensibilidade de estar perguntando, né, sobre o nosso estado. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um registro aqui, agradecer imensamente a cada brasileiro, a cada brasileira, a cada estado, a cada grupo de amigo e amiga, a cada pessoa que se sensibilizou com tudo que o nosso povo do Rio Grande do Sul passou e está passando ainda em reflexo de tudo que aconteceu. A gente não tem nem palavras para expressar nossa gratidão pelo olhar do povo brasileiro com o Rio Grande do Sul, as doações, as palavras de apoio, os compartilhamentos, todas as formas que deram condições e estão dando condições do nosso povo ter o mínimo de dignidade para tentar retomar suas vidas, tentar retomar suas casas. Conheço amigos e amigas na região metropolitana de Porto Alegre que ainda não puderam voltar para casa, perderam tudo. Então é bem forte, assim, até fico um pouco mais assim emocionado na fala, porque a gente sabe que está sendo uma barra muito forte para todo mundo. A gente sabe que a economia do nosso município, por exemplo, é baseada na agricultura. Nós tivemos impacto agora esse ano em relação a essas chuvas, mas não foi tão forte nesse ano. Então atingiu outros vales, Vale do Taquari, região central do estado, municípios de Candelária, a região de Porto Alegre toda atingida. Nós tivemos mais de 450 municípios atingidos, isso de 497. Então, é muito forte o número de municípios prejudicados, né? E nós fomos prejudicados em 2023 também, que vem de uma onda desses eventos de fortes chuvas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Parece que é uma concentração realmente geográfica no território do Rio Grande do Sul. Se tu olhar os mapas de previsão do tempo, eles se concentram as grandes camadas, né, de chuva realmente em cima do nosso estado. Talvez pegue um pouquinho do território de Santa Catarina, mas nada comparado ao impacto que tem no Rio Grande do Sul. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! E agora, né, aproveitando para a gente ter esses conceitos, por exemplo, de agronegócio, agricultura familiar, o agronegócio, ele é todo negócio, produção, serviço que esteja envolvido com atividades rurais, atividades agrícolas. Então, pode-se dizer também que toda a produção, atividades que ocorrem na agricultura familiar não deixa de ser um negócio da agricultura, tá? Mas é importante a gente entender as diferenças que é em relação às escalas que isso acontece. O agronegócio, ele tem uma escala maior, muito maior, tá? De médios e grandes produtores, e que superam 4 módulos fiscais. Os módulos fiscais, para a gente entender de uma forma mais dinâmica, por exemplo, comparar assim, eu tenho 10 hectares de terra e isso é um módulo. Então, se eu tiver 4 módulos de 10 hectares, eu ainda sou agricultura familiar, tá? Se eu tiver 5 módulos de agricultura familiar, 5 pedacinhos de terra nessa região que eu estou, vai ser considerado já um médio a grande porte, e aí já se enquadra como agronegócio pelo sentido do tamanho da escala. Na agricultura familiar, nós temos essa relação com a escala, e uma coisa interessante de se notar, que a mão de obra, aí se diferencia também pela mão de obra que é usada no mundo do trabalho na agricultura. Até 50% da mão de obra daquela unidade produtiva, mais ela precisa ser pelo dono da propriedade e seus familiares, seja a pessoa que vai gerir a propriedade, seja mulher ou homem, mas de que tenha filhos, netos, sobrinhos, irmãos, sejam pessoas do círculo familiar próximo. E se a contratação da mão de obra ela for superior a 50% naquela unidade produtiva, em relação ao número de pessoas da família,
é considerado agronegócio pelo porte e capacidade de gerir e contratar mão de obra, né? Então, existe uma diferenciação aí conceitual para a gente entender onde se encaixa a agricultura familiar, onde se encaixa agronegócio, e dizer, por exemplo, que o município de Três Forquilhas, dificilmente tu encontra uma propriedade, né, uma unidade de produção agrícola, onde tenha mais pessoas contratadas, pessoas da própria família trabalhando. Por isso que o nosso município, então, ele é, né, de base aí da agricultura familiar, onde a maioria das pessoas que estão naquela unidade produtiva, elas são obrigatoriamente da família, irmão, vizinho, tia, né, vizinho não, mas primo, irmão, né, da família. Sim, entendi. Não, legal, legal. E fala pra gente agora dos desafios pós da agricultura familiar, né? Os desafios, como foi a recuperação, retomada da produção, se houve muita perda. Bom, meio óbvio a pergunta, mas queria escutar esse seu lado também. Cara, então, Claudinho, teve muita perca mesmo, até um desânimo muito grande em vários agricultores daqui da nossa região. Como eu comentei, para nós o impacto maior ele foi no ano de 2023, foi um ano muito bem pesado mesmo para todo mundo. E aqui Três Forquilhas é uma geografia interessante porque ele tem zonas geográficas. Uhum. Tem Campos de Cima da Serra, próximo a Cambará, São Francisco de Paula, região serrana, totalmente serrana, mais de 1.000 metros de altitude, e é uma região de criação de gado, são campos nativos lá daquela região. O que acontece? Lá o impacto da chuva não impacta tanto, mas também tem a diminuição do pasto, a altura do pasto, então diminui a criação do gado que está lá em cima. Tem a parte que é mediana, que é onde fica aquela região íngreme, né, os relevos irregulares, por exemplo, como é a situação da nossa propriedade lá no Sítio Souza, onde tu tem áreas planas, tu tem áreas de íngremes e outras áreas planas. Então, dependendo do que tu tem plantado em cada área de solo, tu pode ter sido prejudicado pelo deslizamento dessas vegetações, dessas plantações, ou como tu pode ter sofrido erosão, dependendo do manejo que tu realiza em cada solo. E tem uma outra zona geográfica no município, que é a zona de várzea, ou seja, as ilhas. Aqui nós nos referimos às ilhas. Quem estiver assistindo vai saber que são as ilhas aqui do Porto Alágio, as ilhas lá da Vila Beck, da Boa União. Então, são áreas que quando o rio enche, e da forma como choveu, aqui em Três Forquilhas choveu na época 341 milímetros em 24 horas. Isso é chuva pra caramba, isso é chuva para o ano inteiro em algumas cidades do Brasil, tá? 300... Sim. E aquilo lá levou as cima, invadiu, né? Transbordou para dentro das áreas de lavoura. E aí se perdeu o esterco, se perdeu o insumo que estava colocado naquela plantação, se perdeu a própria semente, a muda que o agricultor tinha plantado tempos anteriores e que estava em fase de desenvolvimento para colheita. Então, isso prejudicou muitos agricultores. Tem propriedades, áreas de plantio que até hoje estão com pedras em cima, porque foi isso que aconteceu, veio pedras e ficou ali. E os agricultores não tiveram, né, não entenderam que era para continuar ali, né? Foram para outra propriedade, foram para outra área arrendada e tal. Então, isso foi um dos impactos. E outros agricultores, né, ao mesmo tempo, são muito resistentes e resilientes. O impacto daquela chuva foi numa quinta, numa sexta. Na segunda-feira, quando nós na sábado, no domingo, na segunda, quando nós já estava analisando os impactos, junto a organizações locais, eles já estavam com o trator, lavrando, pegando, tirando as pedras, já fazendo plantio de novo, fazendo a plantação, porque assim, a gente precisa estar muito resiliente. E o Estado, o município, né, os poderes públicos, assim, em diversas esferas, eles são muito lentos para colocar o recurso, para trazer o investimento, para trazer a demanda do agricultor. Eu lembro ano passado que eu atuei junto ao sindicato no governo do estado, no Piratini, para a gente trazer recursos para repor os nutrientes do solo, para trazer esterco, para trazer terra preta, trazer matéria de cobertura orgânica para beneficiar a plantação do solo. E foi uma negociação muito difícil, porque naquela época tinha sido uma escala menor o evento climático. Então, nosso foi muito atingido, ele não tem uma visibilidade ainda econômica diante dos olhos do Estado. E aí foi muito difícil negociar. A sensação que a gente teve é que se a gente não tivesse mais municípios maiores envolvidos,
nós não íamos ser atendidos. Mas a gente, felizmente, a gente foi atingido, veio um recurso, e hoje a gente ainda está nessa fase assim, de quem é atendido, né? Agora, quando o recurso entra para a gestão municipal, existe aquela discussão, quem vai ser atendido, vai ser preferencial do um, vai ser beneficiado do outro, como é que vai ser feito esse critério? Então, aí daí sai da gente, né, do nosso alçado, e passa para a etapa da gestão pública. Então, acho que é um pouco disso, teve bastante impacto. Tem municípios que os agricultores estão desolados, né, perderam casa, perderam produção. Então, assim, a gente ainda não tem uma dimensão de como foi isso. Por exemplo, lá no Inter, né, da reconstrução, está chamando várias etapas, várias coisas, eventos que acontecem no Rio Grande do Sul. Tal coisa da reconstrução, Expo Inter da reconstrução, festa da reconstrução. É uma forma de estimular. Sábado passado, lá circulando no meio de tanta gente, lá circula milhares de pessoas, né, que vêm do mundo inteiro para prestigiar a Expo Inter. Deu até um conforto, assim, continuar lutando, das pessoas, a gente cativar as pessoas para nós não sairmos da nossa profissão do meio rural, sabe? Então isso é importante para a gente também se sentir unido, né? Então essa força aí de união e reconstrução, parece que quando o governo federal, o governo Lula, colocou esse slogan lá de governo, ele parece que estava prevendo que ia acontecer alguma coisa, né? Mas isso é engraçado, né? Porque você bateu muito durante o nosso papo aqui na tecla de levar Três Forquilhas para o Brasil, né? Fazer essa articulação de ministérios, e a gente consegue ver que em tragédias como essa é muito importante isso. Muito importante. Porque que nem você falou, que talvez se não tivessem outros municípios maiores envolvidos, talvez vocês não tivessem sido atendidos. E aí vai só uma análise aqui para a galera. Eu realmente conheci o Alan pessoalmente, durante o Projeto Politeia, a gente tem muitas negociações, e por ser um projeto só de jovens, que não é um cargo político mesmo, são negociações políticas sérias. A gente sabe que o Congresso é muito comprado, temos parlamentares lá dentro que são tenebrosos com essas questões, e o Alan, ele se mostrou um parlamentar muito ativo, sabe? Um simulante muito ativo. E isso é importantíssimo. E, assim, eu não tinha essa visão, porque, sou de Brasília, a gente nem eleição municipal tem. E, é muito interessante você chegar aqui para a gente e contar essa realidade, que, assim, realmente, se não tem alguém que leve a demanda do município para fora com qualidade, sendo eficaz, o município não tem visibilidade. E mesmo em tragédias horrorosas como essas que aconteceram, às vezes o poder público, governo federal, estadual, não tá nem aí, nem sabe, a demanda nem chega. E, muito importante. Gostei muito de saber dessa... E confio muito no seu trabalho, viu, Alan? Você realmente é um jovem aí, a gente falou isso mais cedo também, sobre você ser jovem, a gente está trazendo muitos jovens aqui. Eu sou jovem, Claudinho é jovem, a gente realmente acredita no poder da juventude, a gente está muito bem adaptado, né, aos novos desafios do mundo, e acho que... As novas dinâmicas da comunicação, principalmente, né? Que é o que a gente vê. Principalmente. O campo progressista pecar muito.